à Diana dos Santos Souza, nossa colega, hoje a trabalhar em Londres, no Instituto de Educação da University College of London. É isso, não é? Não me enganei, Diana, não me enganei. E que é muito bem-vinda a este nosso ciclo do webinars. Para aqueles que participam pela primeira vez, para aqueles que eu vejo, não há propriamente ninguém a participar na primeira vez, mas para a Diana, é um ciclo de apresentação de algumas das conclusões e das temáticas que temos vindo a abordar num projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que tem como título PISA, portanto tem como objeto a participação de Portugal no PISA entre 2000 e 2015 e depois nós alargamos a 2018. Este é o penúltimo dos webinars e tem a ver com uma das tarefas deste nosso projeto, que são as implicações do PISA, que nós aqui designamos por conhecimento oficial, mas poderíamos dizer no currículo ou nas políticas curriculares dos países. E essa tarefa é coordenada pela Elsa Estrela, que aqui está e que será a segunda a intervir. Mas, quando nós preparávamos isto, tomámos contato com um artigo publicado numa revista interessante e que coloca problemáticas novas da Diana, Policy Education Future, acho que é assim que se chama, sobre uma nova direção que a OCDE tomou e o PISA tomou numa, num setor de ensino que ninguém espera, eu pelo menos nunca esperei, a educação pré-escolar. A educação pré-escolar, e que recebeu um acrónimo, aquilo tem um nome que é Early Child qualquer coisa, que ela seguramente irá explicar, mas que tem o acrónimo meio pejorativo, que é o PISA Baby, e que aparece, e se vocês forem ao Google, colocarem já PISA Baby, aparece muita produção científica, alguma da Diana. E, portanto, decidimos associar a questão das políticas curriculares, que estão em torno daquilo que é a língua materna, a matemática, a ciência, que tem sido avaliada pelo PISA desde 2000, mas esta outra dimensão nova em que só há uma primeira edição, só há uma primeira edição da OCDE, que é esta tentativa de chegar. Portanto, a OCDE tem neste momento uma estratégia que é de alargar a participação do PISA. Numa entrevista dada à Camila Adey, o Andreas Schleicher espera em 2030 ter 197 países a participar no PISA. Como sabem, além do PISA, há o PISA for Development, portanto, para os países subdesenvolvidos de África e da América Latina, portanto, está a alargar, mas está também a alargar nos níveis de ensino, nos setores de ensino, e o PISA Baby é uma desses exemplos. E, portanto, nós decidimos, para além de trabalhar a questão do currículo, tal como trabalhamos tradicionalmente, e ligado aos 15 anos, portanto, àquele período que o PISA pretende responder, de ouvir a Diana, que gostamos muito, pelo menos aqueles que os leram, dos seus trabalhos publicados, de poder ouvir e podermos também compreender este alargamento de foco da OCDE. Até como eu estava a dizer no início, nós estamos a trabalhar aquele conceito do Big Science, digamos, do PISA ser o centro, no nevrálgico,
de um projeto de grande ciência. E como sabem, para quem trabalhou este conceito, o conceito Big Science é um conceito não muito positivo, que foi desenvolvido nos anos 60 e 70, e sobretudo com os riscos na época da ligação da ciência ao complexo militar industrial, e que foi, aliás, um presidente norte-americano, Eisenhower, que alertou para esses riscos, e depois outros cientistas vieram corroborar e mostrar os riscos deste tipo de projetos de Big Science. E, portanto, foi por isso assim que nós chegámos à Diana, que uma vez mais agradeço a sua participação, de estar aqui conosco, e por aquilo que combinou com a Elsa, será a primeira a intervir, e depois a Elsa intervirá e coordenará o debate, pois, como eu disse, eu tenho limitações aqui de natureza familiar e vou só estar um bocadinho e depois irei sair. Muito, muito obrigado. A Diana tem a palavra. Muito obrigada, boa tarde a todos. E antes de mais, obrigada pelo convite ao Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento para participar neste seminário. Foi com um grande prazer que recebi e aceitei este convite para partilhar convosco algumas das minhas reflexões sobre o International Early Learning and Child Wellbeing Study, ao qual me irei referir ao longo desta apresentação como IELTS, que é a sigla usada pela OCDE, uma vez que o estudo começou precisamente por ser chamado International Early Learning Study, e só mais tarde então passou a incluir a dimensão, ou neste caso o conceito de Child Wellbeing no título. Portanto, foi uma introdução que não foi acompanhada pela sigla pela qual é referido. Antes de iniciar a nossa conversa, eu só queria aqui confessar com alguma vergonha e muito embaraço que esta é a minha primeira apresentação de trabalho académico em português nos últimos 14 anos. E, portanto, eu peço a vossa compreensão e a vossa paciência caso eu tenha de recorrer a algum anglicismo ou precise de algum tempo para encontrar a forma correta de me expressar, uma vez que estas ideias têm sido pensadas e têm sido trabalhadas em inglês ao longo dos tempos, na minha cabeça. E decidi fazer uma apresentação mais informal, não vou ter um PowerPoint, porque eu gostava que isto fosse uma conversa de reflexão crítica, também da nossa parte, para podermos levantar talvez mais questões do que propriamente respostas para algumas das coisas que o IELTS nos traz. Para começar, eu gostava de começar por fazer um enquadramento histórico, que vai ser muito breve e vai ser incompleto, mas eu penso que é importante fazer algum enquadramento histórico para percebermos o interesse das organizações internacionais pela educação de infância, e farei este foco precisamente no interesse da OCDE em particular, para percebermos o que é que levou à criação do IELTS. Vou também explicar no que é que consiste o IELTS, qual é o propósito, qual é a intenção e quais são os criticismos, quais são as críticas que acompanham o IELTS, fazendo paralelos com o PISA. É importante também para nós refletirmos, ou termos um espaço para refletir um pouco sobre os mais recentes resultados e os relatórios do IELTS, para perceber o que é que eles nos dizem, mas também para perceber o que é que eles não nos dizem. Às vezes o que é dito e o que não é dito é importante da mesma forma, e pensar nas implicações disso mesmo. Finalmente, gostava também de termos um espaço para reflexão, para tentar perceber o caso de Portugal no meio disto tudo, o que é que o IELTS pode representar para Portugal. Em primeiro lugar, eu preciso definir educação de infância. Pode parecer um bocadinho estranho porque é que eu preciso definir isto, mas eu penso que vai ser perceptível ao longo da apresentação porque é que esta definição é necessária. A educação de infância é um setor de educação que refere sistemas, teorias e pedagogias relacionadas à educação e cuidado de seres humanos mais novos. É frequentemente definido como o período do nascimento até aos 8 anos de idade. No entanto, é importante fazer referência a definições, porque os sistemas de educação de infância são extremamente variáveis em diferentes países.
Por exemplo, existem variações ao nível da prestação de serviço, ao nível dos ambientes de ensino, quer estes sejam formais ou informais, existem diversidades na qualificação dos educadores e existem também diversidades na finalidade, no propósito e na consequente denominação dos serviços que são providenciados. Por exemplo, em muitos países, a educação de infância pode ocorrer em creches, em jardim de infância, em escolas, em centros de dia, em pré-escolas e por aí fora. Estas diversidades e estas variações são importantes para termos em conta, principalmente porque estão presentes em algumas das críticas à forma como o IELTS foi desenvolvido, e eu gostava só que tivessem isso em atenção. Por exemplo, nós vamos discutir mais à frente, nesta conversa, o facto do ensino obrigatório começar em diferentes idades em diferentes países, e isto tem implicações para a análise comparativa que o IELTS pretende fazer. Por exemplo, enquanto a escolaridade obrigatória em Portugal começa aos 6 anos, na Inglaterra começa aos 4 anos de idade. E isto implica que, quando falamos em educação de infância, temos que pensar no período entre o nascimento até ao começo da escolaridade obrigatória, porque este varia de país para país. E isto é importante, particularmente porque o IELTS se refere a crianças de 5 anos de idade. Eu já vos dei um exemplo onde temos os 6 e os 4, e não temos os 5 ali no meio. É importante também perceber que as ambiguidades de definição e as diversidades de percepção e serviços revelam construções específicas da imagem da criança e das imagens das infâncias, que refletem escolhas éticas, escolhas culturais e políticas, e também divisões entre serviços, entre a assistência de cuidado e educação, que surgem em parte muito à luz dos desenvolvimentos históricos de cada país. Portanto, quando falamos de educação de infância, não podemos falar em termos universais. Posto isto, é importante, em termos históricos, pensar em alguns momentos ou alguns discursos que foram desenvolvidos na história ocidental recente para perceber a emergência do IELTS. E aqui eu vou-me focar em alguns que eu escolhi, alguns momentos e alguns discursos que eu escolhi do trabalho da Rhiannon Mahon, e gostaria de começar pelo discurso neofamiliar, que surgiu nos anos 50 e 60, que vê o cuidado materno nos primeiros anos como o melhor cuidado que a criança pode ter. E isto foi uma posição que foi apoiada pelas teorias de desenvolvimento infantil, pelas teorias de psicologia do desenvolvimento, particularmente de Bowlby, que até hoje tem grande influência e grande expressão em educação de infância. E aqui pode também argumentar-se que começa o desenvolvimento de um discurso neoliberal, onde as crianças não têm muito destaque, mas são vistas como responsabilidade da família. A ideia da criança como um adulto em formação começa então a gerar espaço aqui nos anos 60 para ações corretivas por parte de países que veem a educação de infância como um meio para salvar as crianças dos ciclos de pobreza, através de programas que foram criados especialmente, foram conceptualizados para esse efeito. Temos, por exemplo, nos meados dos anos 60, nos Estados Unidos da América, a criação de um programa chamado Head Start, que tem mesmo essa função de combater os ciclos de pobreza infantil, e que mais tarde surge também no Reino Unido como Sure Start, em 1998, e que tem também expressão em países como a Austrália e o Canadá, de outras formas, mas com o mesmo objetivo. Eu aqui faço referência particularmente a estes países anglo-saxónicos porque eles têm uma vertente, uma ênfase muito grande na produção da chamada testologia ocidental, na maneira como pensamos em estudos comparativos, na tal Big Science que o António estava a falar. Portanto, estas são iniciativas que foram importantes porque foram as primeiras a gerar estudos longitudinais que viriam depois a argumentar que por cada dólar ou por cada libra que é investida na criança, o governo viria a ter um retorno em termos económicos e sociais. E aqui podemos também depois pensar nas teorias de capital humano do Heckman, que também começaram a surgir.
No entanto, na década de 70, através de críticas feministas, houve uma abertura num quadro mais amplo de políticas de divisão igualitária do trabalho, de cuidados, começou a ser infiltrada na União Europeia. No entanto, em termos da OCDE, o processo da marca neoliberal, que já tinha sido iniciado na década de 70, continuou durante os anos 80, na década de 80 e grande parte da década de 90. Foi já no final dos anos 90 que as prescrições de política da OCDE começaram a refletir então algumas ideias feministas mais liberais. E foi assim que em 1999 foi criada uma nova agenda política social chamada Caring World, que inicia um novo ciclo de promoção de políticas de reconciliação na OCDE. E foi aqui que se abriu a porta, de certa forma, para sair do estabelecido maternalismo que existia até então, na direção de políticas de reconciliação, que são políticas que têm como objetivo a partilha de responsabilidades. Nos finais dos anos 90, então, em 99, 2000, começaram as revisões, começaram duas revisões em paralelo, duas revisões transnacionais temáticas sobre a educação e cuidados na infância, uma chamada Babies and Bosses, que acabou por refletir e promover uma versão muito superficial da igualdade de género, e que não teve grande impacto ao nível dos direitos das crianças. E existe uma outra que é bastante importante ainda hoje, e é um estudo de referência no campo da educação comparada, que é o Starting Strong. O Starting Strong promove uma alternativa, não só mais significante em termos das questões de género, como trata as crianças como cidadãos no presente e não como unidades de futuro. E são duas revisões que contrastam marcadamente e que são muito interessantes porque surgem exatamente no mesmo período. O Starting Strong é um estudo de referência, porque foi liderado por John Bennett e Abrar Hassan, e que apresenta uma perspectiva inclusiva, holística, valorizando a diversidade sociocultural apresentada nos sistemas de educação da infância em diferentes países, e que depois continuou em 2006 com o Starting Strong 2. O que aconteceu em 2012 foi que houve uma mudança no discurso do Starting Strong. Começámos a ter um Starting Strong 3, um Starting Strong 4, um Starting Strong 5, um Starting Strong 2017, nos quais foi estabelecida um novo foco, um novo tom, que pretendia promover indicadores-chave com perfis de países apresentados como representantes ou representativos de uma verdade objetiva e promotora de dados comparativos para estabelecer serviços de educação de infância de qualidade. Temos então nesta linha uma mudança e estes já foram liderados por uma nova equipa. Eu queria vos dar esta breve perspectiva histórica só para perceberem que, tal como noutros campos, na educação de infância, a OCDE tem atuado ao longo dos anos como uma fonte fiável e, de certa forma, legitimadora da prescrição e promoção de políticas económicas e sociais. Podemos aqui pensar nos relatórios reguladores sobre as revisões dos sistemas de ensino em cada país, os estudos temáticos especiais que são lançados, os colóquios e seminários que contribuem todos eles para uma ideia de transferência, aprendizagem e desaprendizagem de políticas transnacionais, às quais a educação de infância não tem sido imune. E é assim que nós chegamos então ao IELTS. Como eu há pouco referi, foi em 2012 que os discursos do Starting Strong modificaram, quando surgiu o Starting Strong 3 e começaram a mudar, mas foi também em 2012 que o IELTS foi proposto pela Rede de Cuidados da Educação de Infância da OCDE. Agora é importante aqui referir que enquanto a OCDE discutia o IELTS em 2012 com os Estados-membros, não houve nenhuma tentativa de se envolver ou consultar a comunidade internacional de educação de infância, nem de informá-los, nem de consultá-los sobre o propósito do projeto, nem sobre os planos para a implementação deste estudo. Só em 2016 é que começaram a surgir notícias sobre o IELTS
e obviamente que aliados à surpresa do secretismo, ao sigilo envolto neste plano, começaram então a surgir respostas, ou provavelmente será mais correto dizer neste caso, começaram a surgir perguntas e preocupações e inquietações da comunidade internacional sobre este projeto. O que é então o IELTS? Eu estou aqui a falar do IELTS e ainda não expliquei o que é o IELTS. O IELTS é uma avaliação de crianças de 5 anos, em 4 domínios de aprendizagem. O IELTS tenta perceber ou avaliar as competências emergentes da literacia e numeracia, a autorregulação e as competências sociais, tais como a empatia e a confiança, que são as competências sociais e emocionais. Estas são avaliações que, segundo a OCDE, são feitas com base em histórias e jogos interativos apropriados para o desenvolvimento da criança e são completados num dispositivo digital, ou seja, os testes são feitos num tablet. As crianças têm aproximadamente 15 minutos para responder a uma série de perguntas em cada domínio. Inicialmente, o teste tinha sido projetado para durar um total de 60 minutos nos 4 domínios e ter uma duração de 2 dias, mas eu acredito que isto agora foi revisto e acho que já fazem em 4 dias, não mais tempo. Eu reforço aqui que eu estou a falar de crianças de 5 anos, só aqui para fazer o paralelo. E é importante dizer que os dados que são recolhidos são depois complementados. Há dados recolhidos por este teste digital no tablet, que são depois complementados por informações que são providenciadas por funcionários e por pais através de questionários. A informação recolhida nestes questionários inclui os antecedentes individuais de cada criança, os ambientes de aprendizagem em casa, o tipo de experiência de educação e de cuidados que a criança tem e quais são as competências da criança. E o objetivo, segundo a OCDE, do IELTS, é melhorar os serviços da educação de infância, fornecendo os policy makers, os investigadores e educadores com informações válidas e comparáveis sobre a aprendizagem neste setor. Os defensores deste estudo argumentam que o IELTS ajudará os países a melhorar o seu futuro desempenho educacional e, portanto, contribuir para o crescimento económico dos países, uma vez que vão providenciar recomendações específicas sobre quais as habilidades, quais as competências que as crianças de cada país precisam desenvolver. Portanto, podem ver já aqui alguns paralelos com aquilo que é dito sobre o PISA. Embora o IELTS não tenha sido diretamente vinculado pela OCDE aos programas do PISA, os seus objetivos fundamentais têm semelhanças com o PISA e as pessoas envolvidas na concepção do IELTS têm um background em economia e em metodologia quantitativa. Portanto, o objetivo é mesmo a recolha de dados robustos, como eles dizem, para conseguir argumentar ou providenciar a história que querem providenciar. O IELTS tem como objetivo providenciar assim uma visão sobre o que é preciso desenvolver na aprendizagem para ter bons resultados no PISA 10 anos depois, ou seja, é o chamado indicador pré-PISA. Estamos a avaliar crianças aos 5 anos para depois perceber o que é preciso fazer para intervir para que elas aos 15 consigam suceder segundo os parâmetros impostos na avaliação do PISA. A implementação do IELTS pode assim ser vista como a última peça em toda a estrutura de testes internacionais que vão desde a infância à idade adulta, nos quais a OCDE desempenha um papel de liderança, e já falámos aqui de alguns, o PISA for Development, o PISA for Schools, é interminável, e agora temos o IELTS. Não é de estranhar que, tendo em conta todo este cenário, existe um número elevado de críticas que surgiu desde 2016 até aos dias de hoje. Muitas destas críticas refletem críticas já bem conhecidas, como por exemplo com referência ao PISA,
Segundo Peter Moss e Matthias Urban, o IELTS tem sido considerado por muitos como problemático e perturbador, porque representa a redução da educação a um exercício puramente técnico, de produção de resultados comuns por indicadores comuns, e com a OCDE aqui a atuar como o árbitro global e o decisor de quais devem ser esses resultados e de quais devem ser esses indicadores. As críticas de Moss e Urban apontam também para este ser um exercício apoiado por um círculo muito restrito de especialistas e organizações que estão fortemente influenciados pelo pensamento e pela linguagem do mundo anglofone. E segundo esta linha, podemos pensar aqui no que Loris Malaguzzi, o pedagogo italiano, referia como sendo a testologia anglo-saxónica, que, segundo ele, nada mais é do que a simplificação ridícula de conhecimento e um roubo de significado de histórias individuais. As críticas sobre o poder da decontextualização do IELTS são fortemente vinculadas na ideia de Gorur, que o próprio ato de governar, ordenar e medir o mundo, também ele muda o mundo. São críticas que se insurgem contra a homogeneização e desmontam o que Steiner Kamsi termina como as 3 falácias da análise do que resulta na educação, as ideias da racionalidade, da precisão e a universalidade, que não fazem sentido nem têm qualquer significância num setor que é altamente subjetivo, complexo, diversificado, localizado e contextualizado, como é a educação de infância. Outras críticas nesta linha enfatizam a impossibilidade de construir um teste comum que de uma forma justa e objetiva possa ser utilizado universalmente entre países e culturas para avaliar a qualidade da educação da infância, já para não falar no contexto subjetivo do que é qualidade. E tal como já referi, a educação da infância tem características específicas que dependem do contexto da sua prática. A natureza normativa do IELTS é problemática porque limita a interpretação de dados para uma determinada história. Nesta linha problemática é também vista a metodologia que é utilizada, que levanta questões sobre o entendimento dos especialistas sobre as funções e os propósitos da educação da infância, que são também eles contextualizados e diversificados, e levanta também questões éticas sobre o que é fazer investigação com crianças pequenas, das quais não falam nessa dimensão. De acordo com Aldi Morris, os eufemismos que são utilizados para estudar ou comparar a aprendizagem, o desenvolvimento, o bem-estar, não minimizam a preocupação de que, se o IELTS for bem sucedido, pode seguir o padrão de outros programas, de outros estudos e acabar a apresentar os resultados dos seus testes na forma de tabelas comparativas. O que é que nós sabemos até agora? Nós sabemos que, à semelhança do que acontece com o PISA, em 2016 a OCDE nomeou ou contratou a Australian Council for Educational Research e a International Association for the Evaluation of Educational Achievement para projetar, desenvolver e testar o estudo, incluindo o desenvolvimento de software, o gerenciamento de dados e a coordenação do estudo. Outro parceiro do IELTS inclui o Capstone, que é responsável por garantir que todos os países participantes do IELTS usem linguagem comparável nos instrumentos de avaliação. Estes são parceiros internacionais que já foram responsáveis por diferentes domínios de avaliação, por exemplo, no TEAMS, no PEARLS e no PISA. Associados a estes estão também depois parceiros que realizam o estudo ao nível nacional, no caso da Inglaterra, a NFER, a National Framework of Educational Research, e dos Estados Unidos da América, o ISTAT. E o custo da participação do IELTS é bastante considerável. Para a participação da Inglaterra, estima-se um total de 4,2 milhões de dólares americanos, e para a participação dos Estados Unidos da América, estima-se cerca de 7 milhões para participar no projeto. Nós neste momento sabemos que houve um piloto que decorreu em 2017, há um estudo piloto, e que a primeira vaga do estudo, como eles chamam, na OCDE, foi implementada no outono de 2018 e teve apenas a participação de 3 países dos 36 Estados-membros da OCDE.
Estes países foram a Inglaterra, como já disse, os Estados Unidos da América e a Estónia. É interessante perceber porque é que tantos países recusaram e os argumentos que utilizaram para recusarem, muitos deles são focalizados nessa ideia da contextualização. Até agora 7.000 crianças de 5 anos já foram avaliadas e os primeiros resultados foram publicados em março de 2020 e já existem 3 relatórios nacionais, um para cada país participante, um relatório completo e um relatório resumido. E existem também webinários já online gravados pela OCDE, onde apresentam todos os resultados, se tiverem a curiosidade de ver. O que é que nos dizem os resultados? Dizem-nos pouco ou nada, de novo. Dizem-nos neste momento que existem diferenças de género e diferenças socioeconómicas, que as meninas apresentam melhores resultados na literacia e que as crianças pobres apresentam piores resultados no geral, portanto, nada de novo, não há surpresas. Dizem que o que os pais fazem em casa é fundamental, que as famílias favorecidas têm mais oportunidades de aprendizagem. Dizem também que existem diferenças no desempenho dos 3 países, estranho seria fosse se não existissem, e que a Estónia tem de facto melhores resultados, e que também há diferenças marcadas nos indicadores demográficos e socioeconómicos. Agora, o que é que os relatórios não nos dizem? Os relatórios não nos dizem, por exemplo, qual é a justificação para a seleção destes 3 países. Nós, quando falamos em estudos comparados, temos que perceber o que é que nós estamos a comparar. E como já falámos no facto de, aos 5 anos, as crianças estarem em diferentes tipos de educação, isto torna-se um pouco problemático. Por exemplo, na Inglaterra, as crianças aos 5 anos estão na escola primária. Na Estónia, as crianças aos 5 anos podem estar no ensino pré-escolar. E eu aqui digo que podem estar porque não é um ensino obrigatório, tanto podem estar como podem não estar. E nos Estados Unidos da América, porque existem diferentes estados, dependendo do estado, há crianças na escola e há crianças no pré-escolar. Portanto, existem aqui muitos fatores e muitas variáveis que parece que são importantes ser consideradas e às quais não há qualquer referência. Também não dizem quantas crianças é que foram selecionadas para o teste em cada país, o que acaba por ser bastante interessante. Eles dizem que existe um número relevante de crianças que foi testado, e dão o total das 7.000, mas não fazem referência a quantas foram avaliadas em cada país. Isto é importante porque os Estados Unidos da América têm uma densidade populacional muito diferente da Estónia e têm diferentes estados e nós precisamos de perceber o que é que isso significa nos dados que estamos a ver. Não fazem referência a como funcionam os sistemas de educação de infância em cada país, não fazem referência ao facto de existirem diferentes culturas da infância, e também não dão explicações para as diferenças nacionais relacionadas no teste e principalmente não dizem o que é que se aprendeu com este exercício, que seria um processo fundamental de tentar perceber. Pensando em Portugal, e para terminar, eu não sei se Portugal irá ou não participar no IELTS, tal como disse, o estudo começou há pouco tempo, quer dizer, depende como vermos as coisas, não é? Podemos dizer que começou em 2012, mas foi tudo secreto até há bem pouco tempo. Eu não sei se Portugal irá participar ou não no IELTS no futuro, mas tendo em conta, e isto foi algo que eu não referi antes, Portugal participou no Babies and Bosses, no estudo que eu fiz referência no início do ano 2000, participou nos estudos do Starting Strong e participou também no PISA. Portanto, Portugal, à partida, não é ou não será contra a participação de um exercício desta natureza. Será importante, no entanto, sublinhar que em Portugal existe uma oferta diversificada dos serviços de educação de infância. Existe também a divisão entre os cuidados e educação, com crianças dos 0 aos 3 e dos 3 aos 6 divididas entre 2 ministérios distintos, com o Ministério da Educação apenas assumindo a responsabilidade da educação a partir dos 3 anos.
O exemplo da diversidade da oferta da prática educativa em Portugal ajuda-nos a evidenciar que uma percepção da educação de infância como universal constitui uma redução da complexidade que dispensa a existência de diferentes paradigmas, teorias, pedagogias e finalidades de e para a educação. Esta universalização rejeita a subjetividade ao mesmo tempo que estreita as realidades da prática da educação de infância e incentiva uma pedagogia de padronização e conformidade. Discursos binários problemáticos são criados por estudos comparativos que ignoram a complexidade e diversidade histórica, cultural, social e pedagógica, e cujo objetivo é então gerar depois e simplificar mensagens políticas generalizáveis às custas de realidades contextualizadas, transformando a avaliação não num dispositivo educacional, mas num dispositivo político. E é importante nós termos isto em consideração quando pensamos no caso de Portugal. Para finalizar, eu queria só dizer que ao contestar e problematizar o IELTS, eu não estou a negar de todo a necessidade nem a importância dos estudos comparativos em educação de infância. O que é importante reter aqui é que nós necessitamos de questionar as possíveis direções, as direções futuras e perceber as histórias que podem ser contadas, porque neste momento estes estudos servem para contar apenas um tipo de história e para silenciar e marginalizar todos aqueles que não fazem parte dessa história. O reconhecimento da subjetividade, diversidade e complexidade deste setor educativo pode e deve ser feito, na minha perspectiva, com um escrutínio crítico e um debate democrático. E era isso que eu queria partilhar convosco hoje. Obrigada. Muito bem, Diana, obrigada. Como o professor Teodoro acho que já não está, se calhar eu vou continuar e depois deixamos para o final as perguntas todas. Diana, pode ser? Pode? Sim. Podia estar com o tempo contado. Então eu vou fazer uma coisa diferente da Diana, porque preparei uma apresentação, não porque faça grande questão, mas porque aquilo que eu vos vou apresentar faz parte de uma tarefa deste nosso projeto sobre o PISA, em que nós fazemos a pergunta se o PISA é mesmo uma história de sucesso. E é à procura disso, da resposta para essa pergunta, que está no título do projeto, que nós temos estado há quase 3 anos, vamos estar até fevereiro, março do próximo ano. Esta é uma tarefa que está ainda muito ongoing, está ainda muito no início, e da qual fazem parte, o que eu vou apresentar é resultado do trabalho de um grupo, que não é um trabalho individual, composto por mim, pela Teresa, pela Maria Manuel Calvete Ricardo e pela Rosa Serradas Duarte, que estão aqui, e portanto se em algum momento quiserem, ou no final quiserem acrescentar alguma questão que eu não tenha mencionado, façam favor, porque isto foi um trabalho que foi feito por todas, neste caso por todas nós. Então eu vou aqui partilhar a tela convosco, para vos... Pronto, estão a ver o meu ecrã, certo? Posso continuar? Certo. Pronto, então a primeira questão, já que falamos de implicações do PISA no conhecimento oficial, será explicar ou definir, sentimos nós essa necessidade, o que é para nós o conhecimento oficial. Quando falamos de currículo, normalmente assim designado, estamos a falar do quê? Então, para nós, quando falamos, deixem-me tirar daqui as vossas caras, senão acho que isto fica aqui a ver-se. Quando falamos de currículo, nós temos um entendimento mais lato de currículo que não se circunscreve a programas ou a conteúdos disciplinares. Nós consideramos que do currículo fazem parte desta tríade que é composta por conhecimento, pedagogia e avaliação. Uma sem a outra não faz sentido analisar e, portanto, nesta tarefa, aquilo que vamos analisar é exatamente, são estas 3 componentes, embora aquilo de que eu vos vou falar aqui hoje não comporte provavelmente as 3 componentes, porque antes desta reunião tivemos outra e estivemos aqui a definir uma tarefa que vamos fazer para uma das componentes que ainda não estava exatamente bem afinada e ainda precisa de uma maior afinação. Como contexto de partida, também vos quero dizer que, desculpem, também vos quero dizer que
Nós partimos deste conceito destes autores, que vocês aqui têm, Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott e Trow, que em 1994 afirmaram coexistirem hoje dois modos, em 1994, dois modos de produção do conhecimento, porque isto não é relevante para aquilo que é a proposta da OCDE e para aquilo que é o nosso olhar depois para a relação entre o conhecimento oficial no nosso currículo e a proposta da OCDE. Portanto, alterou-se o conceito de verdade em que radicava o conhecimento, e para estes autores existem dois modos de produção do conhecimento, modo 1 e modo 2, que sinteticamente se podem sistematizar de acordo com estas dimensões que vocês têm na coluna da esquerda, em relação ao contexto em que são produzidos, o conhecimento é produzido, em relação à base de que ele parte, a integração, a organização e o controle de qualidade. Como é que é feito esse controle de qualidade? Portanto, eles não dizem que o modo 2 de produção de conhecimento substituiu o primeiro, mas eles coexistem na nossa realidade. Por outro lado, partimos também deste eu chamo-lhe background paper porque é de facto, para mim e para nós, que já trabalhámos sobre ele, um artigo muito interessante da OCDE, muito interessante para quem estuda a OCDE, de 1996, em que a OCDE define o que são economias baseadas no conhecimento. E diz que, claramente, as economias estão diretamente ligadas ou baseadas à produção, distribuição e uso do conhecimento e da informação. E, portanto, esta definição que a OCDE faz em 1996 vai depois ter todos os seus efeitos e as suas implicações a todos os níveis, na ciência, na educação em geral, mas também na ciência, e é interessante podermos perceber isso. E o que são então o que é essa knowledge-based economy? É uma construção baseada em discursos, práticas e lutas ideológicas, materiais e institucionais, assenta em 4 pilares, sobretudo 4 pilares: inovação, nova tecnologia, capital humano e dinamismo empresarial. O conhecimento é aqui tomado, nas palavras de uma socióloga conhecida, Susan Robertson, é tomado como um social overhead investment e permite legitimar um novo imaginário económico. Coloca, de facto, a tónica na qualidade e na aprendizagem ativa, e, de facto, ela torna-se o centro das agendas daqueles que são os fazedores de políticas, prioriza conhecimentos e formas de aprendizagem para a economia e, de facto, há um novo modo de conceber, trabalhar e usar o conhecimento, e isso conduz a um novo tipo de self, não é? De ser, de eu, a um novo tipo de trabalhador e a um novo tipo de cidadão. Esta é a mensagem principal que retiramos há outras, mas que retiramos da análise que fazemos deste documento. E define o conhecimento, é bem interessante ler, como sendo o conhecimento que é válido para esta economia, é um conhecimento transferível, flexível, codificado, segmentado em skills e construído em rede. E faz aqui a grande distinção entre os 4 tipos de conhecimento que apresenta, sendo que 2 são considerados pela OCDE conhecimento codificado, know why e know what, e os outros 2, know how e know who, são considerados os conhecimentos tácitos. E, portanto, quando define exatamente o que são estes conhecimentos, o know-how, saber como, é aquele que se assenta e se baseia no desenvolvimento de capacidades. E isso é interessante das chamadas skills. E isso é interessante depois nós vermos as consequências que isso tem, ou os efeitos que isso tem em todo o projeto de trabalho, ou em todos os projetos de trabalho da OCDE. Em consequência, define-se para o PISA, portanto, o PISA surge como um instrumento que vai materializar a codificação deste tipo de conhecimento know-how, que não era codificável, é dito no texto, não é codificável, é difícil de ser codificado, é um conhecimento tácito, mas é um conhecimento essencial
muito importante para que o conhecimento codificado possa ser um conhecimento, vou usar o termo da Diana que usou há pouco, robusto, sustentado, sólido. E, portanto, é nesta sequência e ligado com um outro projeto da OCDE, que se calhar alguns conhecem, chamado DSECO. O projeto chamava-se Definition and Selection of Competencies, e é iniciado em 1997, portanto, logo a seguir à definição do que é o conhecimento e do que é uma economia baseada no conhecimento. Este projeto DSECO alinha-se e ocorre em simultâneo com a construção do PISA e define as literacias como aquele instrumento operativo deste tipo de conhecimento que não era codificável. As literacias são codificáveis, têm valor, têm um potencial de aplicação universal, têm uma base comum de avaliação e, diz a OCDE, promovem competências em vez de conteúdos. Um outro projeto que também conhecerão, que é o OCDE Learning Framework 2030, também conhecerão este projeto, que é mais recente, é já da década de 2000, decorre de todo este trabalho que a OCDE faz de investigação, e deixem-me dizer-vos que quando nós lemos o projeto e quando lemos todas as publicações que há do projeto DSECO e todas as publicações que há até deste projeto Learning Framework 2030, nós percebemos a quantidade e a constelação de pessoas, de investigadores, de sociólogos, de pedagogos, de economistas, de todas as áreas que participam nestes projetos. Portanto, estes projetos tiveram, de facto, uma participação enorme de pessoas de todas as áreas, de investigadores, de cientistas de todas as áreas e de todos os cantos do mundo, e foram suportados por eles, e há várias publicações dos vários cientistas que neles foram trabalhando. E, portanto, chegamos aqui à definição do que é o framework da OCDE para 2030, que define competências, 3 competências que são as key, são as principais, e depois, mais tarde, define outras 3 competências a que chamou transformadoras. São as competências que transformam, são aquelas que permitem transformar. Essas competências assentam em conhecimento, vários tipos de conhecimento, como veem aqui, skills, as tais capacidades, também vários tipos de capacidades, e atitudes e valores. Tudo isto para nos conduzir à sociedade em geral, aos jovens, àqueles que ainda estão em fase na educação formal, a um bem-estar que é um bem-estar individual, mas também contribuindo para um bem-estar social, que é definido pela própria organização. E quando olhamos para um projeto que tem outro projeto que tem outra designação, Better Skills, Better Jobs, Better Lives, percebemos imediatamente qual é o bem-estar, de que tipo de well-being é que estamos a falar, e que está definido nos documentos da OCDE, portanto não é nada que nós possamos decidir, vamos dizer assim, tomar uma decisão sobre o que quer que seja. Que metodologia de investigação é que nós definimos para esta nossa tarefa? Definimos uma fase exploratória, que é aquela em que terminamos. Fizemos um levantamento das medidas de política curricular em Portugal, está aqui uma falha, não disse em Portugal, entre 2001 e 2019, já vos vou explicar porque 2001 e 2019, e identificámos as medidas mais relevantes para a definição do currículo nacional, entendido currículo naquela concepção que falei inicialmente. A fase analítica, que também já começámos a trabalhar, mas não temos ainda resultados, vamos operacionalizar este nosso trabalho com o recurso a um conceito, a uma concepção, não é um conceito, é uma concepção de ciclo de políticas de Boll e de Bow, em que se define que um ciclo de políticas é caracterizado por vários contextos. Nós vamos analisar apenas 2 contextos, portanto é uma abordagem qualitativa, vamos abordar o contexto de influência das políticas e o contexto de produção do texto, da produção do texto da política concretamente. Depois vamos fazer uma análise mais fina, queremos descer
ao texto propriamente dito, à proposta curricular propriamente dita, em sentido mais estrito, e vamos estudar a relação entre as estruturas do conhecimento, aqui muito a partir de Basil-Bernstein, e de toda a sua conceptualização de discurso horizontal, discurso vertical, estrutura que está relacionado com a estrutura do conhecimento, a recontextualização, o discurso oficial, etc. E a relação entre isso e o conceito de exigência conceptual, baseado num estudo que uma portuguesa expert, provavelmente das maiores experts em Basil-Bernstein, Ana Maria Moraes, realizou em 2012 com uma outra colega, e aí vamos usar uma abordagem quantitativa, vamos seguir a sua proposta de estudo, eventualmente qualitativa, ainda não definimos se a vamos conseguir fazer, uma vez que os timings também depois podem não nos permitir chegar aí. Então, o que é que eu vos trouxe aqui hoje, que acho que é o mais importante, para deixa-me lá tirar isto daqui, já tirei. Como ponto de partida desta nossa discussão, eu resolvi fazer porque é mais fácil visualizar assim, desculpem, uma timeline em que identificamos as medidas de política curricular que vamos estudar, tendo no vosso lado esquerdo, no vosso lado direito, tem outras medidas que eventualmente podem ser úteis e que eventualmente podemos recorrer a elas, mas elas não coincidem com os anos em que saíram os resultados do PISA. Portanto, 2001, 2004, 2007, 10, 13, 16 e 19 são os anos em que saíram os resultados do PISA. E, portanto, esse foi o nosso primeiro critério, foi definir que medidas, quais são, porque são muitas as medidas, quais são aquelas em que nos vamos focar. Então, vamos nos focar para perceber se há uma relação ou não há uma relação com os resultados e com o próprio PISA. O primeiro ano, obviamente, que quem está aqui conhece a definição de currículo nacional, e está aqui a ex-secretária de Estado, que foi responsável por muito do trabalho que está aqui espelhado nestes dois documentos. A definição de currículo nacional e a reorganização curricular do ensino básico são decretos-lei que saem em janeiro de 2001 e o resultado do PISA só sai no final, obviamente, no final do ano. Este é o nosso ponto de partida. Nós assumimos este ano como o nosso ponto de partida, até porque nestes documentos é assumido o conceito de competência. Portanto, os nossos documentos curriculares sofrem uma alteração e que não decorre de um trabalho que vinha a ser feito desde 1995, depois da mudança governativa, e, portanto, é o nosso ponto de partida, como é óbvio, nós acreditamos e sabemos das análises que temos feito, que esta era uma discussão, como já vimos, a OCDE já vinha a discutir isto há algum tempo, desde 96, esta era uma discussão que corria também no seio da Europa, e, portanto, nós não somos alheios a estas questões. De qualquer forma, este é o nosso ponto de partida. Em 2004, nós temos um currículo novo, uma reforma curricular do ensino secundário, que tinha sido tentada em 2001, não tinha entrado em vigor, e em 2004 temos outra reforma que efetivamente entra em vigor. Em 2007, eu chamei-lhe de formação de professores porque as medidas têm basicamente a ver com a formação de professores, mas com implicação, obviamente, ao nível curricular. Temos o Programa Nacional de Ensino do Português do Primeiro Ciclo, cujo preâmbulo, cujo decreto-lei no seu preâmbulo faz menção aos resultados do PISA, menção explícita aos resultados do PISA, e temos depois um programa de formação inicial e contínua de professores de matemática, que decorre de um plano de ação de matemática e um novo programa de matemática, que não assumido explicitamente que decorre dos resultados do PISA, antes decorre dos resultados desastrosos que tínhamos tido nas nossas avaliações internas. É curioso, encontrei alguém que trabalhou numa dissertação de mestrado, trabalhou esta questão e que tinha estado envolvida no plano de ação da matemática e assume claramente que o primeiro critério foi, ou a primeira questão decorre exatamente, ou a definição decorre do resultado do PISA. Depois, em 2010, são definidas pela primeira vez as metas de aprendizagem para o pré-escolar
e para o ensino básico. Nós não tínhamos metas de aprendizagem no pré-escolar, até porque o pré-escolar não tinha programa, mas são definidas metas de aprendizagem para o ensino básico. Em 2013 temos programas, temos novo programa da matemática e novas metas curriculares. Em 2016 temos um programa nacional de promoção do sucesso escolar e um perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Ele só é decretado ou só é homologado em 2017, como vocês depois têm aqui do vosso lado direito. Ele é homologado em 2017. De qualquer das formas, o despacho que cria o grupo de trabalho é feito em 2016 e por isso ele está aqui mencionado. Já vos falarei um pouco mais do perfil, e por isso agora não me vou alongar. E em 2019 há novas orientações de gestão curricular para o programa e metas curriculares da matemática do ensino básico. Isto porque foi criado antes deste programa, antes de 2019, como tem aqui do vosso lado direito, um grupo de trabalho da matemática, sobre o ensino da matemática, e estas orientações, sem mexer ainda, sem fazer alteração ao programa ou às metas, são introduzidas estas orientações. E o que é que vos queria mostrar por último? Este é um excerto do perfil do aluno, dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. É retirado do próprio documento, que assume que as competências são combinações complexas de conhecimentos, capacidades e atitudes centrais no perfil dos alunos na escolaridade obrigatória. E retira do esquema conceptual da OCDE precisamente o mesmo esquema que segue depois em todo o seu trabalho. E, portanto, o perfil do aluno, que é feito com base em competências, que nós agora estamos a analisar precisamente, uma vez que há alguma ambiguidade no trabalho com capacidades e competências. Há uma grande ambiguidade que também decorre muitas vezes da própria ambiguidade que é gerada nos documentos da própria OCDE, da organização que cria este quadro conceptual. Por fim, este excerto que vos trago aqui, que é já de 2021, está em discussão pública a proposta de aprendizagens essenciais da matemática para o 9º ano, e eu retirei este excerto apenas para ilustrar aquilo que é ou que nós colocamos como hipótese de permeabilidade nas nossas propostas curriculares, exatamente às propostas da OCDE. Diz o texto: nenhuma sociedade pode dispensar a preparação dos seus futuros cidadãos para os desafios que enfrenta, nomeadamente científicos, tecnológicos, no mundo em rápida mudança, impulsionado por inovações tecnológicas. O desenvolvimento da literacia matemática, que a OCDE define como a capacidade do indivíduo de raciocinar matematicamente e formular, empregar e interpretar a matemática para resolver problemas numa variedade de contextos do mundo real, é crucial para que uma pessoa possa viver e atuar socialmente de modo informado, contributivo, autónomo e responsável. Portanto, nós encontramos em vários dos textos legislativos e depois de alguns textos de suporte, até de programas disciplinares, metas curriculares ou aprendizagens essenciais, muito suporte legitimador, não é, das propostas que são feitas, usando a OCDE, o PISA e não só, os seus vários projetos, como fonte, como forma de legitimar as propostas e as decisões, a ação política. E era isto que vos queria deixar, porque nós queríamos, como disse a Diana, queríamos discutir, e nós, como estamos na fase de discussão e de análise, queríamos muito ouvir o que é que os participantes que estão aqui hoje têm para nos dizer, para nos questionar e para levantar. Muito obrigada. Professora Ana Benavente, faça favor. Boa tarde a todos. Gostei muito das vossas apresentações. Acho que um debate sobre o que foi aqui apresentado exige outro tempo. Não me parece que no tempo que temos agora se possa fazer um debate. Em todo o caso, gostei do que a Diana
referiu como o que é dito e o que é silenciado, e creio que o nosso próximo webinar, que é o último desta série, vai precisamente fazer uma leitura mais política do que significa a atuação, o modo como a OCDE invadiu, colonizou o mundo da educação, que agora fala-se de educação OCDE, que não é uma instituição da área da educação, nem muito menos do desenvolvimento, é uma área económica, e tudo o que faz tem como perspectiva a economia, tal como a conhecemos, com tudo o que isso significa de colonização de campos por outros campos. Dizer à Elsa que a minha preocupação é que não haja nestas datas e neste percurso uma leitura das políticas e das rupturas políticas, porque, por exemplo, quando disseste não havia aprendizagem para o pré-escolar, não havia um documento, mas havia orientações, e houve durante todo esse período grandes rupturas políticas de concepção do que deve ser a educação. E evidentemente, este perfil, toda essa parafernália de documentos e de burocracia esmagadora sobre as escolas, que é a minha perspectiva, acaba com um documento bastante característico de alguns fariseus, não é? Uma mão lava a outra e damos um toque daqui, competências, e outra dali, e torcemos as coisas, e depois ficamos bem com a OCDE, também ficamos bem com as escolas, com os governos conservadores, estamos sempre bem com toda a gente. Não é essa a minha posição, como os colegas todos sabem, a Diana não me conhece, mas eu votei contra o PISA na OCDE, imagina a ousadia. Portanto, ultraminoritária, como todos sabem, mas creio que merecia outra discussão, e eu pessoalmente estarei disponível, se assim o entenderem, para o fazer, porque acho o vosso trabalho muito importante, e lamentaria se um trabalho desses não passasse ao lado de algumas questões, quer dizer, a opção é vossa, obviamente, não é? Mas que não fossem levantadas. Até porque, quando tu disseste com algum... a valorizar, Elsa, que há muitos investigadores envolvidos. Pois há, mas não são todos, são alguns investigadores. Os investigadores que trabalham com a OCDE, sociólogos, psicólogos, pedagogos, etc. E eu, durante os anos em que fui representante na OCDE, sei quem são, não são os mesmos dos que fazem leitura crítica das políticas educativas e que têm um quadro de referência que é distinto da OCDE. Portanto, há aqui alguns aspectos mais subterrâneos e de leitura que mereciam um aprofundamento, mas gostei muito, foi muito interessante, e continuaremos daqui por 2 semanas, retomando até algumas das questões que foram aqui levantadas hoje e que gostei muito. Obrigada. Posso só fazer um comentário muito rápido. Eu expressei-me mal. Quando eu disse que não havia programa, eu queria dizer que não havia um programa à imagem e semelhança do que acontece para o primeiro ciclo, para o segundo, para o terceiro. Era isso que eu queria dizer. Não queria dizer que não havia. Eu sei que havia... Sim, eu percebi. Mas havia, quer dizer... Mas não havia um programa com conteúdos, objetivos... Eu também sou contra, estás a ver? Eu não disse que sou contra, okay. mas Exato. E em relação, quando a professora diz investigadores que trabalham com a OCDE, eu não valorizei, eu quis sublinhar que muitas vezes se há um discurso em relação à OCDE que é, não é desvalorizar, é fazer passar uma mensagem de que é apenas um trabalho técnico ou burocrático. E é muito técnico e muito burocrático, não é isso que também estou a dizer. Mas a verdade é que ele é implicado ou está implicado, implica pessoas, investigadores, cientistas de todo o mundo. Claro. O poder sempre foi muito atraente para uma parte importante de sociólogos, psicólogos, pedagogos, especialistas de estatística. Portanto, isso compreendo, mas não retira nada da... Era só isso que eu queria sublinhar. E depois também dizer que sim, vamos fazer essa análise política, obviamente que faremos essa análise política, até porque temos vindo a fazê-la desde o início do projeto e o final, depois de todos estes inputs,
será exatamente essa compilação e essa agregação das várias dimensões que foram analisadas. Sim. Obrigada, professora. Mais alguém quer intervir? Eu queria fazer uma questão rápida também, se fosse possível. João Luís, a seguir, está bem, João Luís, está bem. Vítor, podes ser Sou eu? Ok, então muito rápido. Eu gostei muito da apresentação da Diana, de facto, e estive atento relativamente às críticas que são feitas ao estudo. Eu queria perguntar se de facto qual é a interpretação, não sei se encontrou algum estudo com a interpretação que é feita por parte dos docentes e por parte dos pais. No caso de Portugal, neste último PISA, nós tivemos dificuldades em cumprir a amostra. O que se tem verificado é que de facto os pais têm vindo a rejeitar de certa forma estes estudos, nomeadamente o PISA. Não sei se a Diana tem algumas informações relativamente a esse respeito. Posso responder já? Então, em relação à interpretação de docentes e pais, ainda não existem dados nesse sentido, até porque o estudo que saiu no início da pandemia, foi quando os relatórios surgiram, e os países onde o IELTS foi aplicado ou implementado são países que estão habituados, de certa forma, a este tipo de intervenções. Por exemplo, na Inglaterra, as crianças passam por uma avaliação à entrada da escola do ensino básico aos 4 anos de idade. É logo o primeiro. Eles são avaliados aos 2 anos de idade em diversas competências, mas aos 4 fazem a primeira avaliação escolar sentados, onde tem um teste muito parecido com este, que é feito à base do computador, onde existem perguntas com resposta certa e errada, que vão então dar um valor a cada criança, que depois os professores não sabem o resultado. Portanto, em relação a esses estudos, eu tenho algumas indicações sobre a perspectiva dos docentes, mas em relação ao IELTS ainda não. O que é muito interessante a nível desta proposta em particular é aquilo que eu estava a dizer em relação ao secretismo e sigilo que existiu em todo o processo, em que muitos investigadores, muitos docentes não sabem sequer da sua existência, muitos pais não sabem sequer da sua existência, até ser implementado numa escola específica e até haver conhecimento ainda falta algum tempo. E o que nós temos tentado fazer ao nível da comunidade científica é criar essa conscientização e criar o conhecimento de que isto está a acontecer e que isto tem implicações potenciais para o sistema educativo e para a prática educativa em determinados contextos. Portanto, ainda não temos esses dados, mas esperamos ter num futuro próximo, se o IELTS continuar e se não houver pessoas porque a única forma de contestar o IELTS neste momento é precisamente através do conhecimento. Se as pessoas estiverem informadas e tiverem conhecimento, depois podem tomar uma decisão informada sobre a sua participação, e neste momento isso não existe. E é uma grande crítica a todo o processo da OCDE nesse sentido. Obrigada. João Luís. Primeiro, parabenizar as apresentações, e eu queria trazer para a Diana, não sei se é do conhecimento dela, mas talvez não seja de todos aqui, coisas que estão acontecendo no Brasil com relação à educação à infância, né, que aqui a gente chama da educação infantil. Por uma grande felicidade, os educadores se anteciparam a todo esse movimento de tentar medir competências e habilidades, com todo esse movimento que vem pelo PISA, que eu chamo do PISA Baby, né, e todas essas questões. Então, de início, e causou uma grande discussão. Teve uma grande capital aqui no Brasil, Rio de Janeiro, que fez um estudo para medir competências das crianças e principalmente do 0 aos 3 anos. Então, eram questões de habilidades, coisas como de que jeito, de que forma que a criança pega na mamadeira para tomar o leite. Então, se essa era uma habilidade, como é que se desenvolvia essa habilidade. E esse estudo foi muito criticado e teve um impacto muito forte.
por conta disso, os profissionais da educação se mobilizaram e começaram a discutir a questão de uma proposta de qualidade da educação infantil no Brasil. E definiram uma série de indicadores, mas esses indicadores, de início, disseram nenhum teste vai ser aplicado nas crianças, seja para medir habilidades emocionais, seja para medir habilidades cognitivas. Isso está fora do contexto. A partir daí, o INEP, que é onde eu trabalho, que é o órgão que faz as avaliações no Brasil e também operacionaliza as avaliações internacionais, montou uma avaliação para a educação infantil, que é baseada em questionários. Então, o objetivo é avaliar os conhecimentos dos professores acerca de alguns temas, mas não é o conhecimento escolar, mas assim o conhecimento de como que eles estão tratando a questão da educação nessa etapa do ensino, da educação infantil, e principalmente as condições das escolas que estão ofertando a educação infantil, em termos daqueles parâmetros de qualidade definidos pelo Ministério da Educação. Então, quão distante está a escola brasileira desses parâmetros de qualidade? Então, é uma alternativa muito interessante que aconteceu aqui no Brasil, mas muito mais no sentido, na minha compreensão, muito mais no sentido de barrar essas outras iniciativas para tentar medir habilidades emocionais, socioemocionais e cognitivas, e, ao mesmo tempo, dar algum tipo de informação para a sociedade. Então, foi um meio termo dessa história. E uma outra coisa que eu queria, inclusive, conversar com a Ana, contar um fato que eu também teve uma vez que eu participei do Governing Board, que estava discutindo lá o PISA, e foi uma discussão super interessante, que mostra exatamente como que os consensos são formados e como que, às vezes, algumas tentativas são quebradas. E nessa reunião, eu não lembro que ano foi, não sei se foi 2019, 2018, o André Schleicher trouxe para discussão, não, desculpe, era uma discussão sobre a Thales, não era sobre o PISA. O André Schleicher apareceu na discussão, ele falou, olha, eu queria propor aqui que nós estamos fazendo alguns estudos para aproximar os resultados da Thales para o PISA, a gente poder fazer estudos comparados entre os questionários dos professores, aquilo que a gente levanta dos professores, e a gente poder juntar isso com os resultados do PISA. Todos os países que estavam lá, na época, ainda o Brasil ainda não faz parte do comitê da OCDE, né? Então, na hora da votação, a delegação brasileira sai, porque não pode votar e não pode participar das discussões, mas antes de começar essa discussão, aí diversos países se levantaram, Itália, o representante da Itália, da Finlândia, falaram, não, de jeito nenhum, nós não queremos de forma nenhuma associar a Thales ao PISA. São dois estudos diferentes. A gente está querendo informações sobre o professor para ajudar, e o outro vocês estão querendo comparar países. A Thales não foi feita para comparar países, a Thales é um outro tipo de pesquisa. Então, mesmo dentro da OCDE, dependendo das pessoas e dos grupos que participam, essas discussões, como elas aparecem, como elas são importantes para a gente entender o mecanismo, que algumas coisas a gente, os educadores que têm uma preocupação social, conseguem segurar, outras são difíceis. Obrigada, João Luís. Queria só dizer-vos que no bate-papo tem o professor Vítor Teodoro acabou de nos fornecer a todos, publicando uma análise comparada, creio, não abri ainda, não vi com atenção, abri só aqui, rapidamente, entre os resultados do Thales, precisamente, e os resultados do PISA.
Talvez acrescentar para perceber que isso é um estudo que nós estamos a fazer, é um artigo que estamos a fazer em conjunto com a equipa do Norte e estamos a cruzar então os dados de facto e os questionários do TALIS com o PISA e de facto há coincidências porque alguns questionários que são aplicados no PISA são aplicados exatamente no TALIS e nós definimos um critério, um indicador e é com base nesse indicador que nós definimos que estamos a trabalhar essa comparação. Queria também, dou-te já a palavra, Teresa, queria também sublinhar que eu acho que esta é uma questão interessante e pertinente. A OCDE está neste momento na terceira fase dos seus projetos. Portanto, já definiu competências, já analisou os currículos de todos os países e agora está na terceira fase. E a terceira fase é, de facto, a definição do perfil do professor. É trabalhar na formação dos professores e definir o perfil do professor que se enquadra no desenvolvimento das competências que estão definidas nos seus projetos. É apenas um sublinhado. Teresa, tens a palavra. Não, era na verdade mesmo a passant para dizer que também coloquei o artigo da Diana, que trata esta temática, para quem quiser depois, porque não vamos escutar aqui, nem ela escutou, não é? Mas com outros contributos para quem se interessar, poder fazer essa leitura. Também. Obrigada. Depois mais tarde, se houver tempo, faço só um comentáriozinho relativamente a algumas observações da professora Navente, mas podes fazer já. Pode ficar, posso. Podes fazer já. Posso fazer já. Não, era relativamente ao envolvimento dos investigadores, das instituições, quer das universidades, quer das unidades de investigação. Ela, de facto, é avassaladora, não é? Portanto, esta tónica que já ficou aqui dita da colonização, não é? E em que também estamos a tentar trabalhar, tentando perceber esta perspectiva, porque depois há também o PISA-Passos. Portanto, esta superestrutura, não é? Ancorada neste outro conceito de Big Science, portanto, e é justamente isto, não é? Muita gente, muitos recursos, muitos programas, muito dinheiro. Eu até fiquei impressionada com os valores que a Diana deu, não é? Até por comparação com a participação no PISA, o que é que custa entrar num estudo destes, não é? Estes valores comparados que deu para a participação da Inglaterra e dos Estados Unidos da América, mas faz parte, e há de facto um grande envolvimento, e há esse explícito, que até podemos consultar nos anexos dos próprios estudos, mas há outros, que nós até já temos falado, que têm a ver com as outras organizações, não é, que também trabalham o PISA, as nossas fundações, as várias que temos, e que também concentram, e as articulações e as redes de contacto e influência, incluindo políticas, que se estabelecem entre todos. Portanto, esse é um outro aspecto também interessante, mas que parte deste aparato técnico e de recursos. Obrigada, Teresa. Mais alguma intervenção? Estejam à vontade. Temos 9 minutos para terminar, porque nós, Diana, queremos fazer o possível para terminar sempre às 5h30, não é? Fazemos o possível e acho que temos cumprido, de certa forma temos conseguido cumprir, para não alongar muito, são sempre momentos mais curtos, mais incisivos numa só questão. Clara, queres dizer alguma coisa? Não? Sim, então. Avança. Podes avançar. Tens que ligar o som. Tenho que tirar, pronto, já está. Não, era só dar os parabéns pelas duas apresentações, mas concretamente em relação ao estudo que a Diana apresentou, eu acho que tenho a valorizar muito a perspectiva crítica com que ela o fez, e isso é muito importante para a consciencialização de todos os educadores, porque se calhar ao nível da educação de infância estes profissionais leem os artigos da OCDE, leem artigos de PISA, leem coisas sobre pré-escolar internacionais e tomam um pouco esta parte como o todo.
e seria importante fazer esta divulgação e esta sensibilização crítica aos profissionais de educação, para quando lessem estes resultados e estes dados, realmente o fizessem também com outro olhar. Aliás, porque há autores que eles conhecem que não se baseiam de todo na avaliação das aprendizagens das crianças, nem das competências, como também aqui foram ditas, mas baseiam-se antes, pelo contrário, naquilo que os profissionais proporcionam às crianças, e as instituições e também as famílias, obviamente, proporcionam às crianças. Aí faz toda a diferença no final, no produto final, daquilo que vão ser as crianças no final dos 5 anos, à entrada do primeiro ciclo do ensino básico. E não estou a falar de pré-academização, estou a falar de um trabalho que é dirigido de forma a que esse caminho vá sendo feito para que haja sucesso escolar posterior, como outros estudos também internacionais que são conhecidos e que com certeza a Diana conhece, nomeadamente o Effective Early Learning da Universidade de Gloucester, do Chris Pascal e da Tony Bertrand. Pronto, era só isto que eu queria dizer, porque acho que a Diana está muito sensibilizou-me muito, porque estou muito na sua linha, e estou muito preocupada também com aquilo que os educadores leem e ficam arrasados muitas vezes quando há outras maneiras de ver as coisas. Obrigada, desculpem se falei tempo demais. Não. Obrigada, Clara. Diana, não sei se quer... Diana, professora, quero fazer... Diana, espera só um momento. Professora, diga. Professora Ana. Gostava só de fazer uma observação final, muito ligada a esta última intervenção, que é, nós, investigadores, como quaisquer profissionais em todos os domínios da vida, mas agora estamos aqui no mundo académico, temos a responsabilidade de tomar posição, saber o que fazemos. Se trabalhamos na desconstrução destes projetos e de racionalidades que são impostas, ou se a nossa posição é outra. E isso tem implicações para as políticas e até para a transformação da escola, para a sua democratização. Portanto, eu hoje fiquei muito assustada por saber que, tendo por uma questão de saúde mental não saber tudo, que a OCDE quer lançar na educação de professores. Aí é que eles constroem o edifício fechado, que vai ser só com uma revolução é que alguma vez se conseguirá transformar, não é? E, portanto, esta luta que atravessa todas as instituições, e quando não o fazemos estamos a pôr do lado do poder dominante. Isto é assim, quer queiramos, quer não. Nem sempre podemos estar em luta, mas eu gostei muito da perspectiva que desconstrói, que critica, que analisa, acompanhando, mas levantando as questões críticas. Porque, a não ser para fazer isso, temos outras coisas alternativas para fazer. E a capacidade de sedução, tudo escrito em letras maiúsculas da OCDE, é brutal. Os governos gostam, há dinheiro, vai no sentido do que os congressos valorizam, por aí fora, quer dizer, mas é uma responsabilidade individual e coletiva, obviamente. Obrigada. Obrigada. Diana, tem a palavra. Eu vou tentar ser muito rápida e fazer trazer aqui diferentes ideias ao mesmo tempo, só para responder algumas questões. Queria agradecer ao João Luís pelo exemplo que deu do Brasil, e queria também retribuir ao dizer que a Nova Zelândia e a Alemanha tiveram também reações parecidas nesse sentido de antecipação, e também disseram: nós temos o nosso próprio sistema, não precisamos de sistemas externos, e compreendemos que existe uma contextualização que precisa de ser protegida, e nesse sentido vou então procurar a interpretação no Brasil para fazer essa contextualização.
Queria agradecer também à Clara pelas palavras que trouxe e fazendo a ponta aqui entre o que a Clara disse e também o que a professora Ana Benavente disse em relação ao vosso estudo, Elsa, eu queria só dizer que eu acho que é muito importante que a posição paradigmática da OCDE seja problematizada, porque nós podemos dizer que existem todos estes experts, todos estes especialistas de diferentes áreas, mas a verdade é que eles têm uma posição paradigmática marcada, onde veem o mundo de uma certa forma, não é? E é esse mundo que eles vão representar. E essa questão tem de ser problematizada. No caso do Baby PISA do IELTS, nós temos a psicologia do desenvolvimento e as ideias do capital humano muito marcadas. A criança é vista como uma unidade de futuro, no qual existe um investimento, não é valorizada por aquilo que é, mas é valorizada por aquilo que vai ser no futuro. E é importante nós percebermos o que é que está por trás destas ideias e o que é que as gera. E esta é a ideia positivista de que nós podemos encontrar a verdade e que a verdade pode ser universalizada e normativa, tem que ser questionada. E nessa perspectiva eu tenho o meu próprio posicionamento como investigadora e também como educadora, que é esse o meu passado, e sinto que tenho a obrigação, a responsabilidade de apresentar as diferentes perspectivas e de as perceber nesse sentido dos diferentes discursos e de como é que podemos trazer sentido crítico para estas discussões. E por isso eu gostava só de dizer isso. Tenho pena de não poder estar aqui horas a conversar convosco. Se tiverem a oportunidade de ler o artigo e se tiverem algumas perguntas ou alguma coisa que gostassem de seguir, por favor, mandem-me um e-mail, que eu terei muito gosto em continuar esta conversa convosco. Obrigada, Diana, e creio que estamos em cima da hora, estamos a terminar, mas também queria só acrescentar que nós temos uma perspectiva crítica em relação a estas questões. Nós não as tomamos como adquiridas, nem tomamos o paradigma da OCDE como o eleito. Essa não é toda a nossa posição, nem a nossa perspectiva. Aproveito para vos dizer, para quem não viu, que o professor Vítor Teodoro partilhou no bate-papo os artigos da Diana e, portanto, podem tê-los convosco e podem lê-los e aprofundar o trabalho da Diana, e se tiverem questões, a Diana já se disponibilizou e podem entrar em contacto com ela, e isso é muito bom. Creio que ficámos aqui com um conhecimento mútuo que pode ter frutos no futuro, isso é muito positivo. Obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por ter estado aqui, obrigada a todos pela vossa presença e vemo-nos de hoje a 15 dias com a última webinar, certo, Vítor? Sim, é a última, dia 28 de junho. Certo. Dia 28, última webinar do nosso ciclo, que terminará, creio que os palestrantes são a professora Ana Benavente e o professor António Teodoro, creio. É isso certo? mesmo. E é sobre algumas conclusões e novas questões de investigação, o PISA, uma história de sucesso. É levantar, puxar algumas questões e levantar outras, o véu para dia 30, certo? Dia 28. 28. 15 dias. Segunda-feira, 28? Sim. Segunda-feira, 28.